Oi, gente. Para quem não conhece a gente, meu nome é Heloísa. Esse aqui é Túlio. Essa aqui é Clarice, que acabou dormindo aqui agora. E nós somos de Pernambuco, moramos aqui na China, mais especificamente em Guangzhou, há cerca de 4 anos e meio. E atendendo pedidos de uma amiga, nós estamos fazendo esse vídeo no intuito de, não de acalmar, mas de conscientizar sobre a situação do Covid-19, né? E sobre a nossa experiência, a gente quer compartilhar a nossa experiência aqui na China. Nós estávamos viajando em janeiro e voltamos para a China no dia 1º de fevereiro e desde então estamos aqui dentro do nosso apartamento. Já se vão, o quê? Quantos dias? 46. 46 dias dentro de casa. Então, eu fiz algumas perguntas no meu Instagram e pedi para as pessoas, né, darem sugestões de tópicos. E aí a gente vai tentar cobri-los. O primeiro. Perguntaram se era exagero, tanto da mídia ou, sei lá, dos governos, das notícias em geral. E não é exagero. A questão do vírus, ela está sendo abordada de um foco que pode parecer exagero ou que pode parecer que é algo maior do que realmente é. Não é nenhuma coisa e nem é outra. O que a gente tem que ser, o que a gente tem que pensar é que o vírus ele se espalha muito rápido. Não é a letalidade do vírus que preocupa, ele mata pouco. É menos do que uma gripe, feito muita gente fala por aí. Tudo bem. Acontece que 20% dessas pessoas que se contaminam, elas precisam de internação em hospitais. E como o vírus se alastra muito, vai chegar uma medida que, se não houver precauções, não vai haver hospital para todo mundo. E não só para quem está doente do coronavírus, para quem tem outras doenças, entendeu? Então, não é exagero, as medidas precisam ser levadas a sério, justamente para que evite que as coisas fujam do controle, feito aconteceu na Itália. Exatamente. E perguntaram também com relação ao contágio. Então, durante esse período, a gente leu bastante, foi acompanhando as notícias, então foi descoberto que existem 3 formas de contágio, certo? Uma delas é com contato direto do doente, né? Se ele tossir, espirrar, e aí essas gotículas cheguem na nossa boca, no nosso nariz, nos nossos olhos, a gente passando as mãos. A outra forma é encostar, né, em superfícies contaminadas e trazer isso também para nossa boca, nosso rosto, enfim. E a terceira forma que descobriram depois é que ele passa por aerosol, ou seja, pelo ar. Então, o ideal mesmo é ficar em casa. Isso. Também foi levantada uma preocupação que inicialmente foi a nossa primeira preocupação. Lá atrás, quando a gente estava ainda viajando, a gente viu que o vírus não matava muitas pessoas, mas a gente tinha uma preocupação que eram os grupos de risco. E a primeira coisa que veio na nossa cabeça foi a nossa filha, porque ela tem menos de 2 anos, ela tem 1 ano e 5 meses, e a gente ficava com medo, poxa, a gente vai passar por aeroporto ainda, internacional, com um monte de gente, a gente tinha escala, e naquele tempo a gente não tinha essa informação, mas o vírus, ele não é, se ele é pouco letal para as pessoas, ele é menos ainda para as crianças. Claro, existem crianças que tiveram a infecção, mas que se recuperaram. Na grossa maioria, não tiveram muitos casos de morte. Eu soube do primeiro hoje, que foi esse de uma criança de 7 anos, que foi levantado, eu não lembro agora qual foi o país, mas é uma coisa Rara. rara, bem rara mesmo. Então, crianças até 10 anos, geralmente a porcentagem é altíssima de recuperação. Isso. Inclusive, a gente acompanhou um caso aqui na China, né, de uma mulher grávida Sim, sim. que estava... A, não, a mãe dela, a mãe estava grávida e estava em quarentena forçada, porque ela já tinha sido confirmada com corona. Ela deu à luz no hospital, a criança em menos de 24 horas já estava contaminada e a gente ficou assim, super triste e Devastadas, tal. Mas em poucos dias o bebê se se recuperou recuperou. e tá tudo bem. Isso. Aí perguntaram também pra gente como é que se deve se proteger e quais são os sintomas. Então, a forma de proteção mais segura a gente tá em casa, né? Evitar o contato o máximo possível. Se precisar sair de casa, tentar não chegar muito próximo das outras pessoas.
Aqui na China eles falam sobre usar as máscaras, né, Túlio? A gente já conversou sobre isso, que aqui na China, em lugares públicos, é obrigatório o uso da máscara, mas isso é mais para evitar o contágio, no sentido de que as pessoas que estão doentes, que não sabem que estão doentes, não passem, né, não transmitam as gotículas, né, para o ar, para passar para as outras pessoas. E com relação aos sintomas, dizem que é muito parecido com uma gripe, uma tosse, febre, e em alguns casos tem coriza, mas que não é muito comum, né? Coriza, dor de garganta e a dificuldade para respirar. O sintoma mais comum, na maioria dos casos, é febre. Febre, Aí, em relação, um dos tópicos foi levantado foi a compromisso e higiene das pessoas em relação a esse combate. Olha, vai ser muito mais importante a disciplina e a cooperação do que qualquer outra coisa, porque é um caso de extrema necessidade de ficar em casa, e a gente sabe que muitas pessoas precisam trabalhar, precisam continuar suas vidas. Acontece que aqui na China as pessoas pararam por opção, sim, grossa maioria foi por opção. A gente está em quarentena opcional. Mas tiveram as pessoas que tiveram que manter os seus negócios abertos, os considerados essenciais, que é farmácia, banco, os serviços essenciais à população. Essas pessoas continuam trabalhando. O que acontece? Elas seguem os seus trabalhos, tomam as suas orientações, seguem as orientações e voltam para casa. As pessoas estão voltando para casa, não estão indo para as ruas. Agora, depois de 2 meses de vírus, é claro que as coisas estão voltando ao normal. Mas no período pré e durante, todas as pessoas em casa. E quem sai na rua é por uma necessidade de, vai comprar comida. Porque, claro, as pessoas precisam comprar comida. Nem todo mundo usa serviço online, nem todo mundo aqui na China também teve esse serviço online, porque existem lugares que mal pegam internet, entendeu? Então, vai variar muito de pessoa para pessoa, mas o mais importante é a disciplina. Você tem que ter um compromisso, não por você e pelos seus, pelos outros também, porque existem outras famílias e que podem estar numa condição menos favorecida que a sua. Essa questão também da higiene, né? A gente tá vendo muitas pessoas preocupadas no Brasil por não ter álcool em gel. Gente, o álcool em gel não é o mais importante, né? O álcool em gel, ele é bom para quando você tá na rua, não tem como lavar as mãos. É prático. É prático. É uma questão de praticidade. Desculpa interromper, é só porque essa questão do álcool em gel, muitas pessoas ficam enlouquecidas. Aqui na China faltou álcool em gel e faltou máscara. Mas esse não é um problema, porque as pessoas que vão estar em casa, elas vão ter acesso ao quê? A água e sabão, que é a mesma coisa, entendeu? O álcool em gel é mais uma medida prática. Você está no ônibus, você pega, você usa o álcool em gel, entendeu? Mas é principalmente a praticidade. Lavar as mãos tem o mesmo efeito. E uma das perguntas foi, né, se tudo parou, o que é que ficou aberto. Então, a princípio, né, as escolas fecharam, a maioria das coisas, como tu já falou, fechou, né, exceto os serviços básicos, né, de alimentação, saúde, enfim, que ficaram abertos. E me perguntaram, será que é exagero fechar a escola? Será que é exagero fechar as academias? Gente, a gente não acha que seja exagero, porque a gente está vendo, né, aqui acompanhando de perto aqui na China, que tiveram muitas pessoas infectadas. E só na quarentena mesmo é que as coisas começaram a baixar e as coisas estão melhorando aqui na China. A academia, por exemplo, é uma questão de... o alto risco, né? É assim como um jogo de futebol. Você tem contato físico direto ou indireto. Você está sempre tocando as coisas, está transpirando muito. As academias, principalmente no Brasil, que é um país, em grande maioria, quente, e agora é verão, com ar-condicionado ligado, entendeu? Então, tem que se atentar a isso. Falou-se também do colapso de hospitais aqui na China. Se aqui houve colapso nos hospitais, na verdade não. O que houve foi no epicentro, porque, assim, obviamente, foi onde tiveram, assim, a grosso, mais de 90% dos casos foram na província de Hubei, e eles realmente não tinham capacidade para atender todos. Foi então, assim, a China construiu 3 hospitais e ainda assim não era suficiente, entendeu? Então, improvisaram outros estabelecimentos. Mobilização, né, dos médicos indo para lá. Médico popular. A China inteira
ajudou Hubei, mas Hubei foi o lugar que teve um desenho do que poderia ter se tornado aqui na China inteira se não tivesse ocorrido o isolamento. E Exato. foi tudo bem conduzido. É claro que foi assim, foi absurda a vida desses médicos. Eles são heróis aqui na China. A gente já se emocionou com tantas histórias e vídeos deles que assim é coisa para você contar em outra Pois é, e a ocasião. gente tem muito orgulho, né, da China por estar melhorando, né, a situação no momento, e a gente está torcendo para que os países também consigam. E agora no Brasil, né, que não está num estado de calamidade tão grande ainda, então aproveitem, já fiquem em casa, minha gente, não deixem, né, Prevenção, é se evitar. previnam. Prevenir é Não melhor do que vamos esperar remediar. os números aumentar, até porque esses números a gente não sabe se são os números de verdade, na realidade não são, né? Os números com Não, certeza tem é mais isso. pessoas contaminadas, então é melhor ficar em casa, é melhor se garantir. Vamos evitar, né? Nos perguntaram com relação ao acesso à comida. Então, aqui na China, graças a Deus, a gente tem muito serviço de delivery. Então, a gente tem optado ficar em casa. Então, a gente tem pedido nossa feira online, tudo É, online. tudo lá. Às vezes, né, Túlio, assim, quando estava num período de contaminação muito grande, não deixavam eles entrarem no nosso Sim, é. condomínio. Então, Túlio teve que descer, Isso pegar a aí. nossa scooter, né? E para buscar comida lá fora. É, que leva ao próximo tópico que perguntaram se a gente saiu de casa em algum momento. Sim, a gente saiu. Eu saí diversas vezes para pegar comida, porque por motivos óbvios o condomínio da gente, eles fecharam o condomínio para acesso de pessoas que não moravam aqui. Então, qualquer encomenda, qualquer entrega, eles entregavam na portaria do condomínio, que é até meio longe. Aí eu pegava, ia até a portaria de máscara, com, sei lá, quando tava frio eu ia de luva, casaco e tal, e pegava o que tinha que pegar, voltava para casa, antes de entrar em casa tirava os Tirar o sapatos, sapato. tirava toda a roupa de casaco, sapato tudo para fora, E aí ál- higienizava tudo, álcool em até gel, no celular, em tudo, e bola para frente. isso. Perguntaram a gente também como manter a calma. Gente, assim, já são quase 2 meses aqui dentro, Vai né? de cada E um também. também tem dias, né? Tem dias que a gente tá, isso vai passar e tal. E tem dias que a gente tá super pra baixo. Ai, não acredito, nem parece que a gente tá vivendo isso. Mas esse momento é um momento de se ajudar, né? Então a gente aqui, como família, nos dias que eu tô pra baixo, e Túlio vem, me levanta e vice-versa. E aí assim a gente vai levando, né? Inclusive, no próximo tópico pergunta quais são os prós e quais são os contras da quarentena. Os prós, você tem que encarar sempre. Eu tento tirar o melhor de tudo, sempre. A gente tá passando muito tempo junto, mais do que a gente já passou na vida toda. Até eu e Elo, a gente nunca ficou tanto tempo junto. É 24 horas por dia, com Clarice. A gente tá, como família, a gente tá muito mais unido, porque a gente tá sempre junto. Até quando a Heloísa tá trabalhando ou quando eu tô fazendo alguma outra coisa, a gente tá sempre aproveitando esse momento. Ah, outro assim, isso vai muito de cada um. Eu gosto muito de ler, assistir TV, assistir série, assistir jogos. Você tenta se ocupar da forma que você acha melhor. Eu faço exercício de vez em quando, tomo um café com a Heloísa, brinco com Clarice. E os contras é porque, naturalmente, você vai cair na rotina e não tem muito o que fazer. Então, você vai ter dias que você vai acordar um pouco estressado, porque você não pode sair de casa, porque você não quer sair de casa, porque sabe que é perigoso. Sente E saudade dos seus amigos, da sua família, saudade você não pode disso. sair, né? Reuniões de amigos. Pronto, teve uma vez que aqui tá todo mundo, porque onde a gente mora no mesmo complexo que os nossos colegas de trabalho. Então a gente geralmente se reúne dia de sexta, sábado, reunia-se, né? E quando um período mais crítico, ninguém podia sair, a gente se reuniu online. A gente fez uma conferência online, ficou conversando, quem queria tomar uma cervejinha, um chá, sei lá. Mas o pior dessa quarentena é você não ter contato social. Porque nós somos uma família, a gente faz companhia um ao outro, mas aqui tem pessoas que moram só, por exemplo. E essas pessoas também precisam fazer a quarentena. É uma coisa difícil, é muito mais difícil para quem está só, mas, inclusive, a China tomou algumas providências até a escola.
eles disponibilizaram profissionais em Hotline de ajuda, hotline de ajuda terapia, de psicológica, ajuda psicológica, porque de terapêutica. fato, gente, não é fácil ficar trancado em casa. É difícil, tem hora que você fica, ai meu Deus, será que eu tô vivendo isso? Mas a gente vai se ajudando, né? Vai se ajudando um ao outro e estamos dando força, porque a gente tá aqui da China, já tá há semanas à frente de vocês, né, no combate disso aí. E a gente tá dizendo, se vocês fizerem a parte de vocês, se cada um fizer a parte de cada um, vai dar tudo certo. E a gente vai conseguir vencer essa luta. Uma pergunta também que fizeram foi com relação ao e-learning. Eu sou professora, eu sou pedagoga, professora de educação infantil e coordenadora de educação infantil aqui na China também. E aí, como é que tem sido isso? Desde o dia 3 de fevereiro, a nossa escola começou com a educação à distância para as crianças. No caso do primário e secundário, as crianças continuam com os horários normais, né, que é integral. E, a princípio, elas ficavam na frente do computador o dia inteiro. Agora, os professores dão cerca de 20 minutos em cada aula. Cada período de aula seria 40, 50 minutos. Eles falam por 20 minutos na tela e as crianças têm de 20 a 30 minutos para fazer as tarefas off-screen, fora da tela. Depois voltam. No meu caso, como os meus alunos são muito pequenos e os pais se preocupam com o tempo, né, das crianças olhando o computador, então, aqui na nossa escola, a gente está fazendo 3 sessões online por dia, um logo cedo pela manhã, uma na metade da manhã e a outra à tarde. E aí, são atividades lúdicas que a gente faz, a gente canta, a gente lê histórias, a gente dança, tanto é que tu lhe postou uma vez eu dançando aqui. E aí a gente dá sugestões de atividades para os pais fazerem com as crianças em casa. Isso é outra coisa também, né? A gente precisa muito do apoio dos pais nesse momento, porque as crianças são pequenas, elas não vão conseguir fazer isso sozinhas. E algumas crianças não estão participando, justamente porque os pais estão ocupados e também têm que trabalhar. Então tem toda uma dificuldade, a gente sabe. Mas se no caso no Brasil for decidido fazer isso, vocês sabem como é que funciona aqui, que não é fácil, mas a gente tenta, né? Vamos É um tentando. plano de contingência, não é uma coisa que vai se perpetuar. Então, é necessário agora, nesse momento. Então, é um momento de sacrifício para todo mundo. Aqui a gente também foi levantado como é que a gente entretém Clarice aqui para quem tem filho, né? Nesse caso, a gente. Poxa, a gente tem aproveitado até, ela tá, é uma energia danada, é uma criança dentro de casa sem poder sair, imagine, a gente mora num apartamento, pô. Então a gente brinca bastante, tenta cansar ela do jeito que dá, e aí, infelizmente ou felizmente, chega um momento que faltam opções de atividades, ela pinta, ela desenha, ela corre, ela tem de tudo. Mas, por exemplo, a gente sempre teve, assim como pai, a gente sempre tentou limitar, por exemplo, que ela assistisse TV demais, entendeu? Então, nesse momento é impossível de controlar isso, porque a gente não tem como botar uma criança que cheia de energia, que esgota as opções dentro de casa, tá entediada e não tem como a gente não botar a coitada pra assistir então, uma TV de vez em quando. Então, o que a gente quer dizer é que mães e pais não se sintam culpados. Estamos juntos nessa luta, que Clarice, ela assiste TV mais do que o recomendado para a idade dela. Na verdade, nem é recomendado, né? Porque ela não tem nem 2 anos. Isso. Mas a gente se permite, né? A gente se permite para nossa saúde mental também, né? Pra gente também não se estressar dessa forma. E pensa que isso é temporário, vai passar e depois a vida vai voltar ao normal. E então, a gente já tá em quase 20 minutos de vídeo. Acho que a gente já falou demais até. Mas a gente tá se programando para fazer uma live, né? E vou perguntar a vocês o que é que vocês preferem, se no final de semana, o horário e tal. Para quem quiser saber um pouco mais, que não sigam a gente ainda, é só procurar elo_pernambulando e Túlio_pernambulando também. Vou deixar aí no vídeo anotado, e aí a gente vai se falando, vai se ajudando. Mas o principal, gente, desse vídeo é que vocês, de repente, se tranquilizem que as coisas vão melhorar, mas para melhorar é necessário que todo mundo se conscientize e leve tudo isso bem a sério. Eu acho que esse é o principal motivo da gente estar aqui. É isso aí, gente. Força, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo.